Eu estou aqui agora com o professor Eduardo, que ouviu a gravação do secretário Raimundinho e pediu para dar um esclarecimento sobre em cima do depoimento do secretário. Diga aí, Eduardo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É para esclarecer algumas coisas que ele colocou, né? Como se o problema ocorresse só comigo. E assim, no documento que eu mandei para ele, inclusive, relata situações com a professora Cristina, com a merendeira Margarida. Então, assim, não é um problema que ocorre só com o professor Eduardo por não ser afetuoso, como ele colocou. Né? Mas professor não tem que ser afetuoso, não. O professor tem que ser professor, educador, não? Eu também acho, o professor tem que ser profissional. Esse negócio de tia na escola ninguém merece, né? Nossa, Tereza, isso aí desvaloriza mais ainda a nossa profissão, então eu acho isso um absurdo. Mas tudo bem, vamos dizer. Quem quiser conhecer quem é o professor Eduardo, né, vai na escola, pergunte aos alunos que frequentam a aula, de fato, que estão lá copiando, prestando atenção à aula, que vão saber quem é o professor Eduardo. Essa questão da afetividade mesmo, eu não quero nem tocar nesse assunto, porque eu achei tão absurdo o que ele falou. Em relação às faltas, ele disse que eu sou faltoso. Isso é uma inverdade pelo seguinte, eu tenho 14 horas aula no município, quer dizer, eu tenho 20 horas aulas, mas das 20 horas aulas, 14 são horas aulas em sala de aula. O restante é para atividade extra classe. Então, assim, das 14 horas, eu só fui programado, ele me programou 3 noites para fechar as 14 horas. E eu falei a ele que eu não tinha essa disponibilidade porque eu ensinava também em outra escola no noturno, então ia chocar o horário. E eu pedi a ele que me colocasse como era antes, que eu tinha 2 aulas à noite e 1 à tarde, para fechar a minha carga horária. E ele não fez. Então, assim, ele me programou 10 horas aula e ficaram faltando 4. Das 4 que ficaram faltando, são essas que ele põe falta, que desconta todo mês no meu salário. Quer dizer, Mas tem que descontar mesmo, né? Já que você não vai, essa tem que ser descontada. Isso tá certo. Tem que descontar. Agora, sim, ele teria que me programar, porque eu não tenho culpa também da situação. Porque é de responsabilidade do administrador, do gestor, programar o professor dentro da sua carga horária. Ele me programou à noite, só que eu não tenho essa disponibilidade. E outra coisa, ele é professor também, ele sabe que a gente que é professor tem que trabalhar em várias escolas, porque o salário que a gente ganha na prefeitura é um salário e meio. Salário mínimo e meio. Então, assim, é muito pouco. Não dá. Só a faculdade de minha filha leva o salário todo, praticamente. Então, assim, eu tenho 40 horas no estado, trabalho numa escola particular, 12 anos em Salvador. Então, assim, a gente tem... O professor se vira nos 30. Tem que se virar nos 30. E então a prefeitura, o estado, ela tem que ter essa disponibilidade, ela tem que aceitar essa disponibilidade, ela precisa aceitar essa disponibilidade pela própria sobrevivência do profissional, né? Já que ela não pode pagar para exigir exclusividade. Porque se pagasse bem e exigisse exclusividade, não, você vai ter que ficar... Aí é uma outra história. Então, assim, o que aconteceu foi isso. Ele não me disponibilizou a hora da tarde que eu estava precisando, e aí ficou colocando falta. Inclusive, eu estou com um documento aqui que eu mandei para o excelentíssimo prefeito, onde tem assim, ó, falta correspondente à não complementação da carga horária. Né? E eu explicando toda a situação, dizendo que eu era professor do Edilson Freire, que no Edilson Freire eu trabalhava, está até aqui, que eu trabalhava 2 noites e 1 tarde, ele me transferiu para lá, para Moreiras, e me colocou trabalhando 3 noites. Eu não tinha condições de trabalhar, porque estava chocando o horário, fiquei só 2 noites, né? E essa outra hora ele cedeu à professora Fernanda, que ficou dando aula de inglês. E minha hora à tarde não foi disponibilizada. Então, não é que eu seja faltoso. Os alunos sabem que eu não sou, e lá no livro de ponto da escola, quem quiser, se vocês quiserem lá confirmar isso, né? Vocês podem ir no livro de ponto, pedir para ver Eduardo lá, que está lá minhas assinaturas. Vocês podem também ir para o caderno dos alunos, que vocês vão ver que tem conteúdo, com datas, com tudo. Então, assim, falta não existe. Existe falta, mas com atestado médico, coberta por lei, certo? Mesmo assim, falta de um dia, que foi no início do ano. Só. O restante não tem. Então, não sei por que ele fez essa declaração. Achei, assim, uma declaração que ele deveria avaliar mais o que ele vai falar, porque... para não estar falando algumas inverdades, né, ao público. Porque a reputação é tudo que a gente tem. É verdade, Eduardo. Agora eu acho que ela vai enxerida, vai ser enxerida, me meto na vida de todo mundo. Seria interessante você manter um contato com ele, né, pessoalmente, para ajustar esses pontos?
Pode ser, eu não tenho nenhum problema em relação a ele. Eu, inclusive, queria até fazer um pedido, né? Você colocou na entrevista que você deu a ele a relação dos alunos que estão saindo. Eu soube pelo Conselho Tutelar que esses alunos, eles não podem ser, a matrícula ser cancelada. Eles não podem, porque eles são menores de idade. Eles têm direito à educação. Então, eles teriam que ser remanejados para outra escola do município. Foi essa a informação que você deu anteriormente. Isso, a informação que eu dei anteriormente e que o Conselho Tutelar, o pessoal do Conselho Tutelar me passou. Então, foi respaldado nisso que eu dei essa declaração. Porque eles são menores, eles não podem ser, de repente, deixar de estudar. Não podem. É lei. Então, eles têm... Coisa complicada, viu, para a pessoa. O menino não se adapta ao colégio. O colégio não tem o que fazer, que coisa chata, viu? Eu acho que faltou, Tereza, assim, por parte da gestão, da secretaria, até o problema ganhou uma dimensão que não precisava. Bastava, assim, o secretário e os seus ajudantes de direção chamar o garoto, chamar os pais deles, a gente bater um papo, conversar de uma forma saudável, se perdoar e seguir adiante, entendeu? Mas não, pega os meninos e tiram da escola. E aí esses meninos vão para onde? E como é que vai ficar o sentimento desses meninos em relação ao professor Eduardo? É odiar, né? Porque eu odiaria, né? Pois é. Então, assim, como é que o professor Eduardo vai agora se colocar numa escola onde a gente não sabe o que é que pode acontecer? Então, é complicado. Eu acho que faltou, assim, habilidade no sentido de gerar uma como é que chama? Uma confluência mesmo entre mim e os alunos, esse aluno, né, que é meu aluno, para a gente poder levar adiante o caso. Então, assim, pegou os meninos e colocaram. E você fez bem em perguntar, e aí, vai acontecer o que com eles? E aí? E tem que saber, né? Bom, Raimundinho, aqui o microfone continua aberto para você também, para responder a Eduardo. E o desabafo de Eduardo, esclarecimento, né? E, Eduardo, pode se despedir aí, né? Estou me despedindo porque... mas é isso. Eu espero que o professor Raimundo Pereira não leve para o lado pessoal, tá? A questão não é de forma nenhuma pessoal, nem política. A questão educacional, que é uma preocupação minha. Eu estou na educação há 17 anos. Então, assim, é uma preocupação não só minha, mas de vários professores que muitas vezes não têm até nem coragem de se manifestar, com medo até de sei lá, de alguma coisa, não sei. Represália. Né? Represália. Perseguição. Na Câmara eles falam muito isso, que está tendo perseguição, que não sei o quê. Pois é. Então, assim, professores, vocês também me ajudem. Faça esse apelo a vocês, coloquem no ar o que está acontecendo com vocês, as dificuldades que vocês passam, porque minha voz sozinha não adianta. Vocês estão vendo aí o exemplo da juventude aí na televisão, se manifestando, né, exigindo seus direitos. Nós, professores, também temos temos também que nos posicionarmos, não podemos ficar de refém, né? Eu tenho uma solução para você. Quer que eu lhe dê? Pois não. Faça professor no Japão. Sala de estar com Tereza, viu? Bye, bye, gente. PP Sonorização.